A Veja é um dos meus empregos, como vocês sabem. Um dos 5. E eu ontem participei do TV Veja, e havia uma demanda, Reginaldo, para que eu dissesse algo sobre o qual eu tinha decidido não falar. Porque tem hora que a baixaria me cansa tanto. Eu tenho mais o que fazer do que ficar falando de gente desimportante, desocupada. Mas, às vezes, o assunto se impõe, né? E aí queriam que eu dissesse o que eu achava da cusparada que o deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, deu no deputado Jair Bolsonaro, do PSC, também do Rio de Janeiro. Na verdade, pegou em outra pessoa. Ele foi dar uma cusparada num, acabou pegando outra, não sei o quê. O que eu achei daquilo? E eu tenho uma sugestão para os dois. Para os dois. Para o Jair Bolsonaro e para o Jean Willis. Que é colocá-los num avião, deixá-los numa ilha deserta, para que eles se amem à vontade, Reginaldo. E aí eu fiz um coraçãozinho assim. Sabe por quê? Porque não me interessa nem Jair Bolsonaro, nem Jean Willis, né? Hoje, por exemplo, tem um monte, eu escrevi isso, botei o meu vídeo lá, tem um monte de eleitor do Jair Bolsonaro enchendo o meu saco, fazendo patrulha. Eu não dou a menor pelota pra patrulha. Ah, Jair Bolsonaro tem 8%, que tivesse 80% de preferência. Vê lá. Caiu meu papel aqui. Vê lá se eu me incomodo com isso. Quando o Lula tinha 86% de aprovação, eu dava porrada nele. Vê lá se eu vou me preocupar com Jair Bolsonaro. Por quê? Jair Bolsonaro foi votar e, ao votar, falou em nome de um torturador. Ainda que esse aquele negue tenha sido, foi comandante do DOI-CODE no pior momento da ditadura. Eu não tenho simpatia pelas esquerdas, não tenho, já tive na juventude, não endosso o terrorismo, todo mundo sabe disso. Agora, torturador? Gente que vai lá falar em nome de torturador? Bolsonaro nunca foi da minha turma, não é e não será. Como Jean Willis, idem. Os dois, na verdade, são um oposto do outro, mas são complementares. Eu já disse isso aqui. E na última eleição se ajudaram, claro, né? Porque um teve 464 mil, o outro 115 mil. 115 mil. Quanto o Jean Willis teve na eleição anterior? 12 mil. 12 mil, exato. Só foi eleito por causa do Chico Alencar. Exato. Senão não seria. Aí chega lá, o Bolsonaro fica fazendo aquelas firulas dele, dizendo aquelas boçalidades, o Jean Willis reage todo nervosinho, e aí vice-versa, e um alimenta o outro. E alimenta as redes, né? Porque é impressionante, as mídias sociais, só se fala disso, pouco se fala do próprio processo de impeachment, domina esse assunto. Claro, porque aí assim, os fanáticos dos dois lados, né, os bobos caem nessa conversa. Né? Nenhum nem outro. Por mim, os dois são caçados. Eu espero um processo no Conselho de Ética contra os dois. Um, porque cospe no outro em vez de argumentar. Isso não é comportamento de parlamentar. Se o seu Jean Willis quer cuspir nas pessoas, em vez de discutir com elas, não importa o que tenham feito a ele, ele que denuncie. Ele disse, não, o Jair Bolsonaro botou a mão em mim. Ele que denuncia o cara para o Conselho de Ética. Agora, cuspir não. Isso é briga de rua. Não é? Ah, mas esse parlamento... Não, então não vá piorar o parlamento se você acha que o parlamento não é bom. E o outro tem que ser caçado porque fez a defesa da tortura na prática. Porque quando você vota em nome de um torturador, você está defendendo a prática de tortura, sim. Sim, e isso é inaceitável. Então, o que eu quero para os dois, que eles vivam, como na biologia, num mutualismo, numa ilha deserta. Quem sabe eles se descobrem, né? Quem sabe eles se descobrem, Reginaldo, um ao outro. Não é isso? O Bolsonaro já andou dizendo que ele não gosta do outro, que o homossexual transmite maus costumes. Vai ver que o Bolsonaro tem medo de pegar. Será que ele acha que pega, Reginaldo? Se ele ficar com o Jean Willis, ele acaba cedendo, é isso? Hein? Porque não pega. Isso não pega. Ninguém vira gay porque convive com gay. Como ninguém vira hétero porque convive com hétero. Não é? Agora, já que ele tem essa concepção, talvez eles se apaixonem um pelo outro. E viverão felizes para sempre.
E ainda tem uma vantagem nessa relação. É uma relação estéril. Não há a menor chance de sair uma cria juntando os defeitos de um e de outro. Hein, Reginaldo? É isso que eu quero pra eles. Ó, coraçãozinho pra vocês dois. Quanto aos patrulheiros, ó, pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Vê lá se eu dependo de eleitor de Bolsonaro pra ler meu blog. Ou pra me assistir. Vão assistir a ponta da praia. Não quero vocês. Não quero vocês me lendo, não quero nada. Agora, vocês se apaixonam por mim e me leem. O Bolsonaro, por exemplo, no dia anterior à votação, ele foi lá e me elogiou. O jornalista Reinaldo Azevedo. Olha aqui, eu não tenho receio de dizer coisa nenhuma. Por causa do negócio do Bolsonaro, tá cheio de mensagem aqui. Primeiro, o professor Olavo de Carvalho falou que o Brilhante Ustra não foi torturador. É mesmo, o professor Olavo de Carvalho que exiba as fontes dele, porque o Brilhante Ustra foi torturador. Eu me opus à revisão da lei de anistia. Eu era contra que se processasse. Eu e, aliás, o relator do caso, o ministro Eros Grau, que foi torturado. Mas sim, foi torturador, sim. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, né, eu quero dizer o seguinte, certa extrema-direita aí, vá pegar os vídeos desse pessoal, quando o Movimento Brasil Livre passou, e eu venho pra rua, passou a trabalhar junto com os políticos em favor do impeachment, vá ver o que essa extrema-direita disse. Quando o Hélio Bicudo assinou a denúncia que vai depor a presidente Dilma, vai ver o que esses caras disseram. Vocês erraram. Vocês estavam errados. A estratégia de vocês era uma merda. Vocês não sabem nada. Não vem agora tentar patrulhar, não. Eu não tenho medo de patrulha, com ou sem chancela de Olavo. Entendeu? Eu não tenho ayatolá na minha vida. Não devo nada a ninguém. Não devo o meu pensamento ao Olavo de Carvalho, nunca fui discípulo dele. Tem livros maravilhosos, mas tem erros clamorosos, estúpidos. O erro dele em relação ao impeachment é lamentável. Ele leu errado a realidade. Não dá para ficar enfiado lá nos Estados Unidos, expelindo regras sobre o Brasil. Não conhece a temperatura das ruas, não conhece a população, não conhece a história que está sendo vivida aqui. Então não vem com história pra cima de mim, pensando que eu me intimido com isso aí. Vão caçar sapo. Vocês erraram. A estratégia de vocês era ir puxar saco de militar. A estratégia de vocês era se ajoelhar diante de botina. Vocês queriam intervenção militar no Brasil. Vocês queriam dar razão prática às esquerdas, que diziam que a movimentação é golpe. E agora vem me patrulhar aqui. Vão patrulhar a nona. Vão estudar. Pensem pela própria cabeça. Deixem de se ajoelhar. Eu não tenho ídolos. Eu só me ajoelho diante de um. E não é deste mundo. Então não vem com conversa mole pra cima de mim. Não vem conversar sob o pretexto, vamos ser rigorosos com a história. Esse revisionismo babaca. Revisionismo babaca a favor de torturador. Eu não preciso disso. A minha tese é outra. E sim, sempre foi diferente. Já defendi o Olavo de injustiças clamorosas que cometeram contra ele, injustiças intelectuais, mas não dou a Olavo o direito de ser o ayatolá do pensamento. Pra cima de mim, não. Então, Olavos, Olavetes, Bolsonaretes e os pivetes morais todos que vão caçar sapo. Não vou apelar aquele vocabulário ao qual o Olavo passou a apelar agora, porque não me interessa. Não quer ouvir mais, não quer ler mais, vão fazer o que bem entenderem da vida. Vocês erraram. Olhem os vídeos da internet, não tirem os vídeos da internet. Não tirem os vídeos da internet com os ataques que vocês fizeram ao Hélio Bicudo e ao Miguel Reale Júnior. Deixem lá. E tenham a honradez
mínima de vir a público para dizer eu estava errado. E não aqueles cartazes Olavo estava certo. Ele não estava certo. Ele estava errado. Acabou. O que é? Não adianta. Aliás, Olavo, pede para essa sua turma ter um mínimo de compostura. Eu sei que é difícil, porque você, quando fala no rádio, também não tem nenhuma. Eu já te disse uma vez num texto, aprenda semestre, você não soube. Você não soube semestre. Porque você não quer pessoas que aprendam com você. Você quer adoração. E como você sabe, seu discípulo, eu nunca fui mesmo. É ou não é? Quando eu o conheci, eu já tinha uma bibliografia, senhor Olavo de Carvalho. E se hoje você resolveu ser o pigmalião do Bolsonaro, problema seu. Tá claro? Aí vem esses caras aí, vão caçar sapo aí, continua pulando aí, Bolsonaro 2018, vão lá com o Bolsonaro 2018, elejam o brilhante Ustra, o santo de vocês, façam um trabalho de reeducação dos gays, extingam os gays do Brasil, que só sabem falar disso. Acabou. Na Sky, na Claro TV, Noite TV, tem a representação, os pequenos Jovem Pan M. Sim, vocês fiquem tranquilos, eu vou fazer um videozinho só com esse trecho, tá? Que assim vocês veem bastante e quase tem uma síncope aí em casa babando de prazer. É isso aí, até amanhã, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Veja bem, quero aqui reconhecer que pra mim já era. Sabe por que eu vim para cá? Porque eu li a frase do Lenin, que diz: as revoluções se fazem do exterior. Eu digo, então eu já estou lá. Se eu não estivesse aqui, eu não teria conseguido fazer tudo que eu estou fazendo. Você acha que a Lava Jato pode se espalhar pela América Latina? Bom, eu acho que de algum modo já está se espalhando. E eu creio que a coisa mais eficiente que está se fazendo é a Lava Jato. Porque você vê, o impeachment é sempre uma decisão política, e você pode continuar questionando aquilo pelo resto da sua vida. Mas decisões judiciais são outra coisa. Eu sempre achei que a via judicial era a mais eficiente. Inclusive, do seguinte ponto de vista. Quando a gente fala de fraude nas eleições, precisa ver o seguinte, não é que roubaram um voto aqui, roubaram outro ali. Veja, responda a seguinte pergunta: algum eleitor brasileiro foi informado de que ele iria votar na eleição e a apuração seria secreta? Nenhum foi. Então a apuração secreta foi ela mesma tramada em segredo para enganar o eleitorado inteiro. Quer dizer, o sujeito foi lá, votou achando que era uma eleição normal, e depois ele fica informado: a apuração é secreta, só 23 pessoas têm acesso, sob a chefia de um homem do PT. Então é claro que essa eleição ela é fraudulenta na base. Ela tem que ser rejeitada integralmente. Tá certo? Mas daí apareceu, né, aquele bundão do Aécio Neves, tá certo? Que era o senhor que tinha obrigação de liderar. Não se manifesta, né? Tinha obrigação de liderar um movimento contra a eleição fraudulenta, foi o primeiro a assinar embaixo. Tá, na verdade, gente, o PT então não tinha oposição, né? Ele está nadando sozinho, compra um, compra outro, ele está sem oposição. Pois é, de fato, a oposição começou a surgir agora, na verdade. Né? Então, eu sempre digo que para lidar com mafiosos, nada como um bom mafioso, né? Eu achava que a maneira melhor de encaminhar esse problema era através de uma tempestade de processos. Não no TSE, mas contra o TSE. Processos na Justiça Comum contra o TSE por ter enganado o país inteiro, não informando que a apuração seria secreta. Informaram apenas que era por urna eletrônica. Mas, ver, urna eletrônica é uma coisa, apuração secreta é outra completamente diferente. Ninguém avisou que a apuração seria secreta. Ninguém avisou que o eleitor não teria acesso ao controle da contagem de votos. Então, o país inteiro foi enganado. Então, é claro que isso é um crime, isso é um estelionato monstruoso, e o TSE, seu Toffoli e outros, tinham que ser processados. Tanto que eles, para fazer essa fraude, eles contrataram uma firma, que é a Smartmatic,
que já está sendo processado em 20 países, porque todo mundo sabe que é treta. Uma empresa venezuelana, veja você, entrega a eleição brasileira para os venezuelanos controlar. Então, esse era o caminho. Mas, por que o pessoal preferiu seguir a via do impeachment? Porque eles viram que o movimento popular estava marginalizando os políticos. E eles não queriam que isso acontecesse. Então inventaram um jeito de fazer que a classe política tivesse o protagonismo da coisa. Então, o impeachment, é bom fazer o impeachment da Dilma, é claro que é. Porém, esta via não podia ter sido a principal. Quer dizer, até agora não fizeram nada com a Smart Patica e com a eleição fraudulenta. Esqueceram a questão da eleição fraudulenta. E você veja, o pessoal escolheu a via do impeachment achando que é a coisa mais fácil. É errado, porque o impeachment pode fazer até o impeachment, mas não pode ser a coisa principal. Por quê? Não existe impeachment de um falso presidente. Se você faz o impeachment, você está reconhecendo a legitimidade da eleição e você está boicotando a luta contra a eleição fraudulenta. Perfeito, perfeito. Graças a Janaína Pascoal, Bicudo, Miguel Reale, todos esses idiotas. E vocês destruíram a principal arma que nós tínhamos contra eles. E ainda se vangloriam, dizem que nós somos vitoriosos. Vitoriosos nada, eles estão fazendo um papelão. Eles são todos idiotas. Não entendem coisíssima nenhuma de política. Tá certo? Claro, você podendo tirar a legitimidade do governo, mediante a acusação de eleições fraudulentas, isso que é uma coisa imediata, que você podia entrar imediatamente com o processo contra isso, eles preferiram uma via tortuosa, difícil, e que acerta apenas a pessoa da Dilma, não as eleições. O impeachment, o processo de impeachment, legitima a eleição fraudulenta. Então, você é inimigo do PT? Não, você é meio inimigo, meio amigo. Porque você fez as acusações menores à Dilma e boicotou a acusação maior. Se pensando bem, todo esse pessoal é traidor. Bicudo, Reale, Azevedo, Janaína Pascoal, só que são traidores inconscientes, eles não sabem que são traidores. Esse pessoal não estuda a estratégia comunista. Né? Quando eles leram no jornal, no começo de 90, que o comunismo tinha acabado, eles nunca mais estudaram nada, não acabou coisa nenhuma, está aí, fazendo vocês de trouxa até hoje. Né? Então, gente palpiteira, sem cultura suficiente para mexer no assunto. Gente, você perguntar, falando, vamos aqui fazer uma sabatina. Me explica as ideias de Lenin. Os caras não sabem. Sim, exatamente. E Olavo, a Cris está me mandando uma outra pergunta. Assim, você acha que é possível a derrubada da chapa pelo TSE? Eu acho muito difícil, porque o TSE é instrumento deles. Não era para ser um processo no TSE, era para ser um processo contra o TSE. Movido na justiça comum, processo por estelionato. Ou seja, sem quebrar a autoridade do TSE, não conseguiríamos nada. Pedir para o TSE anular a eleição, pelo amor de Deus, é pedir para o lobo proteger a ovelha. Se você pegar esses políticos todos e fizer uma sabatina neles, o que é a estratégia comunista, como é que funciona, eles não sabem nada. Zero, 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 zero. Eu sei por quê. Eu comecei a estudar essa coisa quando eu era jovem, quando eu estava metido no meio esquerdista. Isso foi nos anos 60 no Brasil. E eu continuei estudando ao longo do tempo e estudo até hoje. Tem uma imensa biblioteca de comunismo aqui e tal. E eu sei como é que esse negócio funciona. Esse pessoal não sabe nada, se deixa orientar pela própria mídia. Quer dizer, eles mesmo escrevem na mídia, eles leem, eles acreditam. Deixa eu pela Folha de São Paulo. Meu Deus do céu. Isso aí que eu estou falando é uma crítica a políticos, intelectuais, jornalistas, militares, são todos trouxas. Olha, você quer saber, quer ver a dimensão da trouxice? Em 1993, eu estava fazendo um trabalho para a empresa Odebrecht, que me pediu para acompanhar a CPI e contar para eles o que estava acontecendo e escrever um relatório. Eu fiz isso. Na época, eu disse para eles, vocês não se metam com esses petistas que vocês vão afundar. Sim. Eu sabia o que o PT está tramando. Agora está lá o homem na cadeia. Você vê que os intelectuais com quem eu tinha diálogo eram todos nonagenários. Na geração seguinte já não tinha mais ninguém. O único mais novinho era eu. Quer dizer, 60 anos era novinho comparado com eles. Então, depois que morreu, Roberto Campos, Herberto Salles, Paulo Francis, não sobrou ninguém. Então, o número de intelectuais é muito reduzido. E o debate público é de baixo nível. O debate público está na mão também de idiotas, tipo Vladimir Safat, Reinaldo Azevedo,
Janaína Pascoal, gente que não entende nada de política, não conhece história política, não conhece estratégia comunista, não conhece, nem sabe o que é guerra assimétrica, tá certo? O Reinaldo Azevedo não consegue fazer a distinção entre urnas eletrônicas e apuração secreta. Para ele é a mesma coisa. E como é que vamos discutir com um sujeito desse? Precisa sentar e estudar. Exatamente. Mas se precisar sentar e estudar, com o Olavo de Carvalho, em vez de ficar querendo concorrer. Porque isso é o rato que ruge. Vem um boboca sem experiência nenhuma querendo bancar o gostosão para cima de mim. No Brasil, nós não temos até hoje sequer um banco de dados sobre a esquerda. Nós não sabemos quem são os agentes, quais são as organizações, quanto dinheiro tem, de onde veio o dinheiro, o que estão fazendo, o que estão planejando fazer. Não sabemos nada, como é que vamos agir? Você vê, se você perguntar, pegue todos os palpiteiros, políticos, etc., todos os líderes, quais de vocês leram as atas do Foro de São Paulo? Nenhum. Nem isso eles sabem. Então, como é que vamos agir, meu Deus do céu? Vamos dar tiro no escuro? Vamos dar a cara... Na verdade, não. Qual que é a tua opinião aí desse movimento das 10 medidas contra a corrupção? Não, essas 10 medidas estão certíssimas. Por quê? Você vê, o pessoal da Justiça